Salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano, cá estou depois de muito tempo. Estava aqui preparando uma aula e acho que vale a pena compartilhar algumas reflexões com vocês. Meus caros, de tempos em tempos o Brasil é assolado por alguma idiotice coletiva. Na verdade não é tão coletiva, né? Na verdade são idiotices direcionadas. A nova é a grande solução para nenhum problema da educação brasileira, chamada homeschooling. Então, um país assolado pela pandemia, um país que tem uma evasão escolar que cresce 128%, um país cuja população que vive em analfabetismo funcional chega a 30% da população, o Congresso Nacional resolve resolver os problemas como autorizando que crianças não frequentem o ambiente escolar e sejam educadas pelos seus pais e pelas suas famílias. É muito interessante porque, na verdade, esta é uma não solução para infinitos problemas da educação. Se a gente para pensar a realidade da educação pública, falta de estrutura, falta de professores, má gestão dos recursos, dificuldades de acesso. Se nós pensamos no caos generalizado que a educação brasileira vive, eu fico pensando, o que leva o Brasil, ou pelo menos os setores do Brasil, a se mobilizar em prol do homeschooling? Eu acho que para a gente entender o homeschooling, vale a pena nós voltarmos até o ano de 2014, quando o importante movimento da sociedade civil ganha expressão. Que movimento é esse? Estou falando do Escola Sem Partido. Esse movimento, que, de forma curiosa, foi encabeçado por muitos políticos que, em 2014 e especialmente em 2018, foram majoritariamente eleitos. O movimento Escola Sem Partido defendia o quê? O combate à doutrinação ideológica na escola. Então era um movimento que partia de alguns pressupostos. Quais são? O grande problema, ou pelo menos um dos problemas da educação no Brasil, é o fato de que professores manipulam e doutrinam, ou seja, incutem ideologias, estas majoritariamente de esquerda, na cabeça dos alunos. Esse movimento parte do pressuposto que um professor pode doutrinar alunos, primeira coisa. Segundo, mesmo num contexto em que muitas vezes os alunos nem ouvem o bom dia do professor, mas essa é uma outra discussão. Além disso, parte-se de um outro pressuposto, o pressuposto de que o conhecimento ele pode ser técnico, neutro, isento e imparcial. Além disso, e o pressuposto que talvez me é o mais surpreendente, só pode haver doutrinação se os alunos são uma folha em branco, que será anotada e rabiscada pelo malvado doutrinador professor. O problema, ao que me parece, é que nenhuma dessas afirmações se sustentam. Na verdade, a escola é e deve ser constitucionalmente um espaço da diversidade. Quem conhece minimamente uma escola sabe que você tem de tudo. Você tem professor que apoia a greve, você tem professor que critica a greve, você tem professor que vota em A, B, C, Z, você tem professor que não vota, você tem professor de diversas religiões, ou seja, a escola é o espaço da diversidade. Com certeza você pode ter professores que inflamam mais os tons de sua narrativa em um ponto ou outro, mas pressupor que isso vai determinar a consciência dos alunos é, no mínimo, ingênuo, para não dizer mau caráter. Por quê? Porque, na verdade, será, e fica aqui a título de provocação, será que o objetivo é combater a doutrinação, se é que ela existe, ou censurar o contraditório? Será que o objetivo é incentivar o debate e a pluralidade, ou o Escola Sem Partido é o movimento do partido único? E por que eu faço esta pergunta? Se determinado aluno, no caso, influenciado pelos seus pais, pela sua formação familiar, se sente desconfortável com determinada abordagem do professor, é super interessante que ele faça o contraponto. Adoro quando alunos me trazem reflexões de autores da escola de Chicago, da escola austríaca. Portanto, eles trazem elementos para o debate, mas me parece que o objetivo não é propriamente o debate, mas é um cerceamento. Fico me perguntando, será que Smith, Rousseau, Voltaire não são ideológicos? Será que os filmes, será que o jornal não é ideológico? Será que não vivemos impregnados por diferentes perspectivas dentro do real? Enfim, o que é interessante?
dentro deste movimento, encontrou-se um espantalho, e o espantalho é Paulo Freire. Paulo Freire, que curiosamente sempre defendeu que os alunos deveriam ser ouvidos, que a realidade do aluno deveria ser trazida para dentro da sala de aula. Paulo Freire virou o doutrinador marxista, enfim, uma ignorância e, repito, mau caratismo na compreensão da obra de Paulo Freire. Mas o movimento Escola Sem Partido, apesar de virulento, apesar de defender a família e a liberdade dos alunos contra professores malvadões, não vingou. E não vingou porque é frágil. E porque, em última instância, propõe uma censura à liberdade de cátedra dos professores. Mas o movimento Escola Sem Partido ganha uma nova roupagem. E aqui um ponto importante. É óbvio que pode haver excessos e óbvio que pode haver professores mal formados ou professores com posturas equivocadas dentro de sala de aula. Mas me parece que isso não é a regra. E me parece que este não é o grande foco do Escola Sem Partido, mas de forma geral é censurar o contraditório, é censurar perspectivas plurais. Discutir feminismo, ou discutir racismo, ou discutir classismo, me parece que não é incutir ideologia, mas é trazer determinadas perspectivas da realidade para os alunos, que os alunos receberão e poderão, a partir do contraditório, desenvolver a sua autonomia. Mas, apesar de derrotado, o movimento Escola Sem Partido ganhou uma expressividade política eleitoral. Pessoas foram eleitas defendendo Escola Sem Partido. Ele ganhou uma nova roupagem para atender a determinados setores conservadores que enxergam na escola um ambiente de doutrinação e que enxergam no professor um inimigo da família, da moral e dos bons costumes. O Escola Sem Partido ganhou uma nova roupagem chamada homeschooling. O direito dos pais educarem os seus filhos num espaço desescolarizado como é a casa. Quem defende este movimento defende que é um direito dos pais educarem os filhos a partir dos seus valores. Claramente, este movimento pode ter algumas desvantagens, como, por exemplo, a ausência de interação social e a ausência na formação dessas crianças de contato com o contraditório. Quem já estuda em uma escola privada já tem contato com o diverso de forma bastante limitada, um recorte profundo. Imagina só crianças cercadas pelo ambiente familiar sem nunca ter acesso ao contraditório. Me parece que este movimento visa fazer com que pais possam formar, ou pelo menos essa é a ilusão, formar filhos à sua imagem e semelhança, filhos que vão estar imbuídos dos valores dos pais. E aí eu trago uma reflexão como pura provocação. Homeschooling é um direito ou é a negação do direito? Mas, sobretudo, homeschooling é uma oportunidade de negócios. Vários grupos educacionais cresceram os olhos e viram na confecção de materiais para os pais, para que os pais eduquem os seus filhos, uma janela incrível do mercado. Isso resolve algum problema estrutural da educação brasileira? Claramente não. Mas isso atende aos anseios, atende aos afetos de determinados grupos sociais e políticos no Brasil. E, além disso, isso mantém a guerra cultural mobilizada. O que é a guerra cultural? Guerra cultural é um conceito, se é que eu posso chamar assim, que vai nascer por volta dos anos 2010, que parte, é uma ideia, enfim, bastante teoria da conspiração, de que existe uma guerra e que algumas instituições, como escola, como as artes, como os meios de comunicação, como o jornalismo, estão impregnados de valores de esquerda para destruir a família e as instituições. Esse contexto de guerra cultural vem pós-crise do socialismo real, a esquerda completamente perdida, e pós-crise de 2008, ou seja, o neoliberalismo em crise, desemprego, etc. Setores conservadores vão criar este grande temor, está vindo uma guerra para destruir a liberdade e a família, com o objetivo de manter uma base social de apoio mobilizada. Essa é a base social de apoio
da extrema-direita ou também do chamado populismo de direita. Mas isso vai ser um ponto para outro vídeo. Isso aqui é uma breve reflexão para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo no contemporâneo. Por favor, discorde, divija, questione.